bem atenção no que o pastor Paulo Bife, ele falou. Você que é católico, você que é evangélico, eu convido a ficar até o final da mensagem. Eu vou deixar o link da mensagem completa aqui na descrição para que você possa acompanhar esta mensagem na íntegra, tá bom? Então fica no vídeo até o final e olha só o que ele falou. Ele diz que enquanto o céu e a terra estiverem aqui, eu não posso tirar da lei nenhum dos mandamentos, nenhuma letra, nenhum acento, quanto mais o mandamento inteiro. E Jesus finaliza no verso 19 dizendo que aquele que violar um dos 10 mandamentos pode ser o menorzinho deles e guardar os demais. A Bíblia diz que Deus considerará esse o menor no reino dos céus. Agora, aquele que guardar os mandamentos e ensinar aos outros que devem guardar, esse será considerado grande no reino dos céus. Você está vendo como a Bíblia é clara, simples e direta? Jesus não aboliu a lei, não aboliu os mandamentos. Muito pelo contrário. Ele obedeceu os mandamentos que foram escritos por ele lá no Monte Sinai com o seu dedo em 2 tábuas de pedra. E nós sabemos que Deus não muda, não é verdade, queridos? Deus não muda. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, verso 12, falando sobre a lei de Deus, ele disse: a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Agora, outro aspecto interessante que eu queria destacar para você que está nos assistindo nesse momento é o seguinte: se você chegar para qualquer líder religioso evangélico, um pastor ou algum líder lá, né, de repente lá pode ser lá um ancião de igreja, um presbítero, e disser assim: me diz uma coisa, presbítero, nós precisamos obedecer a lei de Deus, os mandamentos? E aí ele vai dizer para você o seguinte: não precisamos mais. Mas por que não precisamos? Não, porque a lei foi abolida e agora estamos vivendo na nova aliança. Agora é a época da graça, nós não temos mais que obedecer à lei. Aí você fala: é verdade? Não precisamos mais? Tem certeza? Tem. Aí você fala: então tá, pastor, então me diz uma coisa, pastor. Olha, pastor, é o seguinte, eu tenho uma vizinha que é muito bonita, pastor. E olha, tá difícil, pastor, o que o senhor acha? Eu posso adulterar com essa vizinha? E o pastor vai dizer: o que? Você está doido, meu filho? Jamais, não pode adulterar. Mas por que eu não posso adulterar, pastor? Porque se você adulterar, você estará transgredindo um mandamento que diz: não adulterarás, é o 7º mandamento. Mas pastor, e a graça? Ela não aboliu esse mandamento? Não, esse não. E aí você começa a citar todos os mandamentos, fala: pastor, eu estou com raiva de um camarada, ele me tirou do sério, e eu estou pensando seriamente em matar ele. O que o senhor acha? Eu posso matar? E o pastor vai dizer: não, meu filho, você não pode matar de jeito nenhum. Mas por quê? Porque você vai transgredir um dos mandamentos. E você começa a citar todos os mandamentos. E para 9 mandamentos, o pastor vai dizer que, por mais que ele afirme que a lei foi abolida, ele vai dizer que 9 têm que ser guardados, menos um. Agora, será que é assim que funciona? Será que eu posso decidir qual guardar? Será que se eu guardar 9 mandamentos e não guardar um para Deus, tá bom? Bom, mais uma vez eu te digo, eu não vou dar a minha opinião. Nós vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer. E lá em Tiago, capítulo 2, no verso 10, está escrito. Olha só o que diz o texto. Pois qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. E aí, você entendeu? Qualquer um que guardar toda a lei, diz Tiago, mas tropeçar em um mandamento é culpado de transgredir todos os outros. Ou seja, se eu guardo os 10 mandamentos, mas eu não guardo o 5º mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe, eu sou culpado de assassinato, eu sou culpado de adultério e de transgredir todos os mandamentos. Para Deus, ou são todos, ou então nenhum. É claro que o problema deles não é com os 10 mandamentos. Por mais, como eu disse, que eles afirmem, né, que a lei foi abolida, eles não creem nisso. Qual pastor em sã consciência acha que nós podemos matar ou desonrar pai e mãe? Qual pastor vai dizer para você que você pode adorar a imagem de escultura, por exemplo? Não existe. O problema deles é com um dos 10 mandamentos, que é o 4º mandamento, que diz: lembra-te do sábado para o santificar. Agora nós vimos em Tiago que se eu guardar toda a lei e transgredir um dos mandamentos, eu sou culpado de transgredir todos os outros. Está claro para você? Você está entendendo isso? Bem, o triste é que quando nós então desmontamos esses argumentos que não são verdadeiros, né? Ah, Jesus aboliu a lei. Ah, não penseis que vinha abolir a lei. E você mostra o texto claro para a pessoa, ou então você vai lá e mostra Tiago 2,10, ou qualquer que guarda toda a lei e transgredir um só dos mandamentos é culpado de todos. Eles sempre inventam uma outra desculpa. Sabia disso? É isso mesmo. Há uma desculpa bem interessante que eles dizem, que é a seguinte: que Jesus, né, que quando a Bíblia fala de lei, quando Jesus fala de lei, ele está falando de uma nova lei que quando ele veio aqui ele criou. E eles gostam de citar alguns textos interessantes na Bíblia, né? Eles têm um argumento que eles usam, que eles dizem que Jesus, na verdade, ele
transformou os 10 mandamentos em 2. Sabia disso? Vamos ler o texto? Mateus capítulo 22, versos 36 a 40. Olha o que diz o texto. Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Muito bem, viu o que Jesus disse? Jesus disse: olha, a lei, toda a lei depende de 2 mandamentos. O que Jesus fez? Ele mostrou a essência dos mandamentos em 2. Então Jesus disse: olha, qual é o grande mandamento da lei? Você ame a Deus de todo o seu coração. Se você fizer isso, você está guardando a lei. E o segundo mandamento da lei, sabe qual é? Ame ao próximo de todo o seu coração. Se você amar o próximo de todo o seu coração, você está obedecendo a lei. Bom, então, para eu obedecer os mandamentos, é só amar a Deus e amar o próximo? Agora, como eu sei quando eu realmente amo a Deus? E como eu sei quando realmente eu amo o próximo? Será que é só uma situação de levantar a mãozinha e dizer: eu amo o meu próximo? Eu amo a Deus? Ou não, é mais do que isso? Bom, como eu falei para vocês, nós nunca devemos basear a nossa fé em opiniões humanas. Eu não posso dizer o que eu penso, o que eu acho, nós temos que dizer o que a Bíblia diz. Então, eu quero convidar você agora que abra a sua Bíblia lá em 1 João. Abra a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 5. E nós vamos ver agora, então, segundo a Bíblia, quando é que eu provo que eu realmente amo a Deus. 1 João 5,3. Olha o que diz o texto bíblico. Diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos o quê? Os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E aí, você entendeu? Quando é que eu provo que eu amo a Deus? Quando eu guardo, quando eu obedeço os seus mandamentos. Ah, pastor, e o próximo? Quando é que eu tenho certeza que eu amo o próximo? É só ler o verso anterior, que é o verso 2. 1 João 5,2 diz assim, olha o que diz o texto. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e fazemos o quê? Guardamos os seus mandamentos. Viu aí? Mais uma vez, a Bíblia é clara. Quando eu amo a Deus? Quando eu guardo os primeiros 4 mandamentos. Por quê? Porque os primeiros 4 mandamentos têm a ver com o meu relacionamento com Deus, né? E quando eu amo o próximo? Quando eu não mato, não roubo, não adultero. Por quê? Porque fazendo isso eu estou demonstrando de fato e de verdade que eu amo o meu próximo. Então, não é só levantar a mãozinha, nada disso. A evidência de que você ama a Deus de verdade e ao próximo é você obedecer todos os 10 mandamentos, dos quais, né, Cristo escreveu com seu dedo em 2 tábuas de pedra. E, através dele, então, Deus apresenta o resumo de tudo que ele espera dos seres humanos. Agora, outra história também interessante, que é apresentada pelas pessoas que combatem a lei de Deus e os 10 mandamentos, é o fato de que eles dizem que, não, quando Jesus veio aqui à Terra, ele criou uma nova lei, que não é mais os 10 mandamentos. Não é mais aquela lei que foi entregue para Moisés lá no Monte Sinai, não. Agora, a lei que Jesus nos trouxe, eles dizem que é a lei do amor. Ah, é isso mesmo. E dão a entender, né, que essa lei agora dada por Jesus, que é a lei do amor, ela é muito mais fácil de ser obedecida. Queridos, eu faço uma pergunta para você. Primeiro, antes da pergunta, entenda uma coisa. Não existem 2 leis. Não tem a lei lá do Monte Sinai e essa lei do amor. Por mais que eles digam, elas são a mesma lei. Mas vamos imaginar então, né, que Jesus trouxe a lei do amor. Aí a pergunta que eu faço hipoteticamente, né, é: qual das 2 leis é mais fácil de ser obedecida? A lei que Deus deu lá no Monte Sinai para Moisés ou a lei do amor que eles dizem que Jesus trouxe diferente, nova? Bom, vamos ver então como que foi essa lei do amor que Jesus trouxe. E eu quero convidar você agora que abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, abre aí, e nós vamos ler agora os versos 27 e 28. Vamos ver então Jesus falando dessa lei que eles dizem ser a lei do amor. Olha o que diz o texto, diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Queridos, olha aqui para mim e entenda uma coisa. Lá no Monte Sinai, quando Deus escreveu com seu dedo esse mandamento, que é o 7º mandamento, está escrito lá: não adulterarás. Nos dias de Moisés, adulterar era você literalmente se deitar em uma cama
com uma mulher que não fosse a sua esposa ou com um homem que não fosse seu marido. Então o ato de você ir para a cama, literalmente, isso era adulterar. Só que Jesus agora, então, né, ele chega e fala o seguinte, olha, vocês ouviram lá que foi escrito lá atrás, não adulterarás? E vocês entendiam que não adulterar era ir literalmente para a cama com uma outra mulher ou um outro homem, não é verdade? Pois eu vos digo o seguinte, né, que se você olhar com um olhar impuro para uma outra mulher ou um outro homem, você já adulterou no seu coração. E agora me diga, humanamente falando, qual que seria mais difícil de se guardar? A do Monte Sinai ou a de Jesus? Né? Humanamente falando, seria essa de Jesus. Mas, queridos, eu digo humanamente falando porque, na verdade, nós obedecemos pelo poder de Deus através da pessoa do Espírito Santo. E não existe leis diferentes, é a mesma lei. Jesus só está falando da essência da lei, o que está por trás de uma ordem aparentemente simples, fria e direta, que é o amor a Ele e também o amor ao próximo. Vamos continuar estudando a palavra de Deus? O apóstolo Paulo, ele muitas vezes é usado por essas religiões, por essas pessoas que querem dizer que a lei não tem que ser mais obedecida. O apóstolo Paulo é usado para tentar, então, através de textos isolados, demonstrar que a lei de Deus não precisa mais ser obedecida. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz assim, que você nunca deve estudar a Bíblia ou formar uma ideia, uma doutrina baseada em um único verso da Bíblia. Nós chamamos isso de um texto fora do contexto. O que é um texto fora do contexto? Por exemplo, Romanos, capítulo 3, se você olhar Romanos 3, ele tem vários versos. Um texto fora do contexto é você ir lá, em Romanos 3, pegar um desses versos, né, tirar ele dali do capítulo, colocar ele isolado aqui à parte e ler esse verso sozinho, sem levar em conta os versos anteriores e os posteriores. Isso é um texto fora do contexto. E o diabo, ele é especialista em pegar textos da Bíblia isolados e, através desses textos isolados, dizer com eles o que a Bíblia não está dizendo. Como assim, pastor? Explica melhor. Bom, eu vou explicar para você aqui agora. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, e eu garanto para você, se você chegar para o seu pastor e falar, pastor, eu estou estudando a Bíblia com os adventistas lá, e tem lá um tal de pastor Paulo que disse que a lei não foi abolida. Eu te garanto que o pastor vai citar esse texto para você. Romanos 3, verso 28. Vamos ver o que nos diz o apóstolo Paulo nesse texto de Romanos 3, verso 28. Diz assim o texto, Paulo dizendo, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Olha aqui para mim. Então Paulo aqui ele chegou a uma conclusão de como o homem é justificado. O que é isso, justificado? Justificado quer dizer salvo. E Paulo então disse assim, olha, a conclusão que eu cheguei é que o homem é salvo unicamente pela fé, independente das obras da lei. E aí eles dizem o quê? Tá vendo? Olha só, Paulo está dizendo que eu sou salvo aqui unicamente pela fé e que eu não preciso mais obedecer à lei ou aos mandamentos. Será que é isso mesmo, irmãos? Será que o apóstolo Paulo está dizendo que eu não tenho mais que obedecer os 10 mandamentos? Ou ele está dizendo outra coisa? Bom, quem vai me responder isso? Não serei eu, nem o seu pastor, nem um colega seu. Sabe quem vai responder isso? O próprio texto. Nós vamos agora, então, avançar alguns versos à frente do verso 28, e você vai descobrir o seguinte, que Paulo jamais disse, através desse verso, que a lei foi abolida ou que nós não precisamos mais obedecer à lei. O que é importante ficar claro para você é que Paulo está dizendo uma coisa aqui, ó, que nós somos salvos unicamente pela fé. Você obedecer um dos 10 mandamentos não vai te salvar. Agora, o fato de que você obedecer não te salva, não quer dizer que você não precisa mais obedecer. Vamos ver isso? Vamos ler agora então o verso 31. Olha só, alguns versinhos para frente. E olha o que Paulo disse no verso 31. Ele disse assim, anulamos, pois, a lei pela fé? E ele responde, não, de jeito nenhum. Antes, confirmamos a lei. Você entendeu? Paulo fala um pouquinho antes, né? Olha, nós somos salvos unicamente pela fé, independente das obras da lei. Só que depois ele vem e meio que corrige para que não ficasse nenhuma dúvida na cabeça de ninguém. Ele fala, irmãos, nós somos salvos pela fé. Você não tem que fazer nada para se salvar. A morte de Cristo te salva. Mas entenda uma coisa. Deixa eu até perguntar para vocês, Paulo fala, o que vocês acham? Porque nós somos salvos pela fé, agora eu anulo a lei por causa disso? E ele responde, não, de jeito nenhum. Antes nós confirmamos a lei. Ou seja, a fé ela me salva,
mas ela não me desobriga de obedecer a lei, ou seja, os 10 mandamentos. Eu continuo obedecendo os mandamentos. Mas põe na sua cabeça uma coisa: nós obedecemos os mandamentos não para nos salvarmos, mas porque fomos salvos por Cristo através da sua morte na cruz do Calvário. E agora, cheios da presença do Espírito Santo em nossa vida, nós que éramos inimigos de Deus e da sua lei, agora vamos ter prazer em obedecer a sua lei, porque Cristo habita em nós. Amém por isso? Não é maravilhoso termos essa boa notícia? Mais um texto que eles gostam muito de usar para dizer que nós não precisamos mais obedecer a lei, os mandamentos. Romanos 6, verso 14. Vamos ver o que nos diz esse texto? Diz assim o texto: porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Olha que interessante. Esse é mais um texto que eles usam. Está vendo? Olha aqui, ó. Está vendo o que Paulo diz? Paulo fala assim que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Sabe por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos agora debaixo da graça. Amém? Amém, queridos. Porque nós estamos debaixo da graça. Mas, de novo, eu faço a pergunta. O fato de não estarmos mais debaixo da lei, sim da graça, nos permite desobedecer a lei? Bom, eu não vou responder. Quem vai responder? A Bíblia Sagrada. Olha só o que diz o verso seguinte, o verso 15. Paulo diz assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? E eu pergunto para você, o que ele respondeu? Olha aqui. De modo nenhum, de modo nenhum. Nós somos salvos pela lei, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, mas isso não nos libera para desobedecermos os 10 mandamentos. Está começando a ficar mais claro para você? Você está entendendo melhor essa questão, esse assunto? Queridos, Satanás, o plano dele é de confundir você através da palavra de Deus. Ele é especialista nisso, como eu falei. Ele gosta de pegar a Bíblia, usar um texto fora do contexto e te enganar. Sobre a lei ainda, eu quero fazer uma pergunta para você muito importante. O que é pecado? Me diga, o que é pecado? É interessante, se eu chamasse aqui agora, junto comigo, 10 líderes religiosos de igrejas diferentes, de religiões diferentes, e perguntasse para cada um deles o que é pecado, nós poderíamos ouvir respostas diferentes, não é verdade? Agora, qual é a maneira segura de ter uma resposta para isso? É não basearmos a nossa opinião em opiniões humanas, mas no que a Bíblia diz. Então eu convido você agora que abra a sua Bíblia em 1 João capítulo 3, verso 4. Vamos ver o que a Bíblia nos diz ser pecado. Vamos lá? Olha o que a Bíblia diz então. 1 João 3, 4 diz o seguinte: todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Você entendeu o que é pecado? Segundo a Bíblia, pecado é você transgredir a lei de Deus, os 10 mandamentos. Isso é pecado. Quando você vai lá e desobedece um dos mandamentos, você está pecando. Agora, baseado nesse conceito, olha só o que Paulo nos declara em Romanos 6, verso 1. E Paulo diz assim, ó: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Vamos entender essa pergunta de Paulo? Paulo, de uma forma mais simples, está dizendo o seguinte: porque o que é a graça, querido? Graça, sabe o que é a graça? Graça é você transgredir um dos mandamentos, né? Aí você sabe que você errou, você sabe que a transgressão, o pecado te condena, e aí você olha para Cristo e fala: Senhor Jesus, eu transgredi um dos mandamentos. E eu quero saber, o Senhor pode me perdoar, Senhor Jesus? E Jesus então vai olhar para você e falar assim: claro que eu posso te perdoar. Olhe para a cruz, a minha morte, e receba meu perdão. E pastor, quantas vezes eu posso fazer isso? Quantas vezes você sentir necessidade e precisar? Em todas elas, Jesus vai te estender o perdão. Desde que você se arrependa, confesse e mude. E peça para Cristo te perdoar. Então, graça é isso. Agora, Paulo, ele fala assim: queridos, repito a pergunta de Paulo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Em outras palavras, Paulo está dizendo: bom, já que é só pedir perdão, vamos aproveitar e vamos começar a pecar bastante, vamos adulterar, vamos roubar, vamos matar, porque é só pedir perdão. Qual é a resposta de Paulo? Olha só o que ele nos fala no verso seguinte, que é o verso 2 de Romanos capítulo 6. E ele diz assim: de modo nenhum, como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Você entendeu a resposta de Paulo? Paulo olha para mim e fala assim: como é que você quer continuar transgredindo a lei? Se pecado é transgredir a lei, se você morreu para o pecado, e agora você é uma nova criatura em Cristo, e pelo poder de Deus agora, você irá andar em conformidade com Ele, com a sua lei?
Queridos, repito, nós obedecemos a lei, aos mandamentos, não para nos salvar, porque quem nos salva é Jesus através da morte na cruz do Calvário. Nós, adventistas, cremos 100% que a salvação é um ato de fé na pessoa de Cristo e nada mais. Não é porque você não mata, não rouba, não é porque você guarda o sábado que você vai se salvar. Nós obedecemos a lei porque nós somos salvos em Cristo. E agora o poder do Espírito Santo de Deus habita em nós. E nós nos tornamos agora uma nova criatura, cheias do poder de Deus. E agora então, pela habitação dele em nossa vida, pelo poder de Deus, nós agora caminhamos de acordo com a sua vontade. Amém por isso? Você está entendendo? E o apóstolo Paulo, em Romanos 7, 22, ele faz uma declaração muito bonita. E ele diz assim: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Você sabe que Paulo ele fala de uma luta que ele tinha, né? Ele fala da luta do homem carnal e do homem espiritual. E o homem interior, que ele fala aqui, é o homem espiritual. E Paulo declara lá, ele diz assim: aquilo que quero não faço, mas o que não quero eu faço. Ele está falando de quem aqui? Do homem carnal. Agora, do homem espiritual, ou seja, no tocante ao homem interior, Paulo diz: eu tenho prazer na lei de Deus. Quando você está salvo em Cristo, em comunhão com Deus, você vai ter prazer na lei de Deus e em fazer a vontade de Deus. Queridos, eu quero convidar você agora que abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, no verso 4. E eu quero te dizer que esse texto é um texto assim muito forte. Eu quero que você agora abra sua Bíblia ali. Por quê? Porque esse texto vai dizer o seguinte: o que a Bíblia fala de uma pessoa que se diz cristã, ou de uma igreja que diz ser uma igreja de Deus, mas que não obedece aos seus mandamentos. O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ver o que a Bíblia diz? 1 João 2, verso 4. Diz assim o texto: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? É mentiroso e nele não está a verdade. Você viu o que a Bíblia diz, né? Uma pessoa que fala, eu sou um homem também, já sou cheio do Espírito Santo. Você obedece os 10 mandamentos? Não. Então você é mentiroso e em você não está a verdade. E se eu substituir aqui a palavra aquele e colocar a igreja que diz, eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, é mentirosa e nela não está a verdade. Aí eu faço uma pergunta para você. Quem é o pai da mentira, você sabe? Lá em João 8,44 está escrito que o pai da mentira é o diabo. Então aquele que diz que é um servo de Deus, que é temente a Deus, mas não obedece os 10 mandamentos, ele é um mentiroso. E infelizmente, o pai dele é o próprio diabo, porque ele é o pai da mentira. Eu sei que não é fácil ouvir isso, mas eu quero que você agora faça uma pergunta para você mesmo, né? A minha igreja guarda os 10 mandamentos, todos eles? Ou não? Bom, você que tem que responder essa pergunta. Você conhece a sua realidade, eu não conheço a sua realidade. Eu não sei qual igreja você frequenta, eu não sei o que é ensinado na sua igreja. Queridos, a obediência aos 10 mandamentos é algo muito importante. Você sabia que uma pessoa que não quer obedecer os 10 mandamentos, sabendo o que tem que fazer, sabia que Deus ele abomina a oração dessa pessoa? É isso mesmo. Lá em Provérbios, capítulo 28, no verso 9, está escrito isso. E o texto diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Até a sua oração é abominável. Queridos, eu muitas vezes, quando vou estudar a Bíblia com pessoas, como estou fazendo com você nesse momento, eu tento me colocar no lugar das pessoas. Por quê? Porque é muito provável que eu estou falando com pessoas sinceras, tementes a Deus, que a vida inteira aprenderam que não era mais necessário obedecer os 10 mandamentos. E hoje então você vem aqui e nós juntos abrimos a Bíblia e você descobre que pela Bíblia nós temos que obedecer os mandamentos. E talvez nesse momento na sua cabeça está aquela grande pergunta: guardar ou não guardar os 10 mandamentos? Obedecer ou não obedecer os 10 mandamentos? Pastor, eu estou em dúvida. E eu não quero ficar em dúvida, pastor. Eu sou uma pessoa muito sincera, mas já são muitos anos que eu aprendi que não precisava obedecer os mandamentos. Pastor, eu preciso tirar essa dúvida. Bom, eu vou te dizer uma coisa. Eu sei uma maneira que essa dúvida seria tirada de você. Porque eu tenho certeza que a sua fé ela é baseada na pessoa de Jesus, não na sua igreja nem no seu pastor, não é verdade? Você confia mesmo em Jesus? Então, sabe como nós poderíamos resolver esse problema? Da seguinte maneira: se nesse momento agora o próprio Senhor Jesus entrasse aqui e viesse comigo aqui à frente, e eu olhasse para Jesus e dissesse: Senhor Jesus, por favor, o Senhor chegou aqui numa hora muito boa. Por quê? Porque eu estou estudando a Bíblia com várias pessoas, e elas aprenderam hoje
que o Senhor não aboliu a lei quando o Senhor veio a esse mundo, e que elas devem obedecer à lei e guardar os 10 mandamentos. Senhor Jesus, me responda. Nós ainda hoje temos que guardar a lei ou não precisamos guardar a lei, Senhor Jesus? A obediência à lei e aos mandamentos, Senhor Jesus, tem a ver com a vida eterna ou não? Eu preciso ou não guardar a lei? Aí eu pergunto para você, se o próprio Senhor Jesus te dissesse sim ou não, você acreditaria? E você vai me dizer, claro que sim, pastor, porque é o próprio Cristo que está dizendo. Então eu vou te dizer uma coisa agora. Infelizmente, Jesus não vai entrar aqui agora e vai te responder ao vivo. Mas eu tenho uma ótima notícia para te dar. Uma vez, um jovem se aproximou de Jesus e fez uma pergunta extraordinária para Jesus. Eu quero convidar você que abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 19, no verso 16. Olha só a pergunta que esse jovem fez para Jesus. Vamos ler o texto. Diz assim: Eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Queridos, quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que do estudo de hoje, essa é a pergunta mais importante, não é verdade? Porque o nosso grande foco, o nosso grande objetivo como cristãos não é a vida eterna. E esse jovem então perguntou para Jesus, Mestre, o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu. No verso 17 de Mateus 19, Jesus respondeu, e eu quero ler qual foi a resposta de Jesus. Ele disse, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, mas se queres entrar na vida, guarda o quê? Guarda os mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos. Você viu? Se você tinha alguma dúvida, agora a sua dúvida foi sanada. Por quê? Porque o próprio Jesus falou assim, Maria, João, Andréia, Pedro, Antônia, Nelson, Tiago, Juliana, você quer ter a vida eterna? Quero, Senhor Jesus. Então tá. Então obedeça aos meus mandamentos. Puxa, pastor, está tão claro, mas pastor, eu ainda estou confuso, eu não consigo entender por que eu tenho que obedecer aos mandamentos. Não é para me salvar? Não, não é para salvar você. Você foi salvo porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas sabe por que você tem que obedecer os mandamentos? E eu leio agora João 14, verso 15. Porque Jesus ali ele disse assim, ó, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esse é o motivo pelo qual nós temos que obedecer os mandamentos. Porque nós amamos a Jesus de todo o nosso coração. E não para nos salvar. Queridos, eu quero terminar essa mensagem dizendo para você uma coisa. É possível obedecer sem amar. Mas é impossível amar sem obedecer. Pastor, como assim? Claro que é possível você obedecer sem amar. Será que um soldado lá no exército, ele obedece o cabo, o sargento, né? O capitão, mesmo sem amar? Claro que sim. Se ele não obedecer, ele vai preso, não é mesmo? Será que o funcionário de uma empresa obedece o seu chefe sem amar? Claro que sim, porque se ele não obedecer, ele vai mandar embora. Então é possível você obedecer sem amar, mas é impossível você amar sem obedecer, não é verdade? De repente, uma criança chega para o seu pai, para sua mãe e fala assim, mãe, eu te amo. E a mãe fala, você me ama? Então me obedeça. Se você me ama, me obedeça. Queridos, eu quero terminar contando uma história que eu acho muito bonita. É a história de um líder espiritual dos judeus. Um rabino. Um rabino é igual para nós, um pastor para os evangélicos, ou um padre para os católicos. E vocês sabem que os judeus, eles obedecem à lei de Deus ao pé da letra. Eles são muito obedientes aos 10 mandamentos. E diante dessa informação, então um dia, diz a história, que um jovem chegou para um rabino e fez a seguinte pergunta. E a pergunta foi essa, rabino, o senhor guarda a lei? Aí eu pergunto para você, qual você acha foi a resposta do rabino? E você pode dizer, pastor, ele falou assim, que eu guardo a lei sim. Não. Se você respondeu isso, você errou. Porque o rabino disse assim, não, eu não guardo a lei. É a lei que me guarda. Queridos, você já parou para pensar que os 10 mandamentos foram dados por Deus para nós, seres humanos, nesse mundo de pecado, para nos proteger das consequências do pecado? Cada um dos mandamentos que você obedece é como se Deus colocasse uma cerca sobre a sua vida, te protegendo. Me responda uma coisa, se todos os filhos desse mundo obedecessem ao 5º mandamento que diz, honra teu pai e a tua mãe, o mundo seria melhor? Claro que sim, não é verdade? Outra pergunta, se todos os casais desse mundo obedecessem ao 7º mandamento que diz, não adulterarás, você acha que os casamentos seriam mais duradouros? As famílias seriam mais felizes? Claro que sim, não é verdade?
Então a lei de Deus, ela nos guarda, ela nos protege. E por isso Jesus disse, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu os fiz para proteger vocês, para cuidar de vocês. Esse é o grande apelo de Deus para cada filho dele nesse mundo. Deus espera que eu e você obedeçamos a sua lei com um único objetivo. Ao obedecermos a lei de Deus, ao confiarmos em cada orientação que Ele nos deu, essa obediência permitirá termos uma vida melhor nesse mundo e assim nos prepararmos para uma vida eterna em um novo céu e uma nova terra que Cristo foi nos preparar e um dia voltará para nos levar para esse lugar. Queridos, o povo de Deus, na Bíblia, ele tem uma marca que identifica o povo de Deus. E sabe que marca é essa? A obediência. Se você vai em Apocalipse 14, verso 12, lá está escrito assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. O povo de Deus obedece os seus mandamentos, não para se salvar, mas por amar a Cristo e por confiar nele de todo o seu coração. E eu termino fazendo uma pergunta. E você? Gostaria de dizer a Deus: Senhor Deus, eu creio em Ti. Eu creio na Bíblia e eu também creio nos 10 mandamentos. E é o meu desejo, Senhor Deus, pelo poder do Espírito Santo, obedecer os seus mandamentos. Gostaria de vocês de tomar essa decisão importante? Se essa é a sua decisão, eu quero orar por você. E eu convido você agora a fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Vamos orar. Grandioso e eterno Deus, obrigado, Senhor, porque através da sua palavra aprendemos que os seus mandamentos ainda estão em vigor e que nós obedecemos não para nos salvarmos, porque somos salvos pela morte de Cristo na cruz do Calvário, mas nós os obedecemos porque te amamos, confiamos em Ti e queremos agora viver uma vida de acordo com a sua vontade e com a sua palavra. Eterno Deus, quero colocar em Tuas mãos a vida de cada pessoa que nesse momento está tomando a decisão de obedecer os seus mandamentos. Derrame sobre elas o poder do Espírito Santo e ajude-as a serem fiéis a esses mandamentos tão preciosos que, quando os obedecemos, nos protegem do pecado e das consequências do pecado. Nós te pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome e por amor a Jesus. Amém. Querido.